Dragon Ball clássico é a alma de Dragon Ball e principalmente é o início de tudo. Dragon Ball Z é a cara de Dragon Ball. Basicamente é o Dragon Ball que todo mundo conhece. E Dragon Ball Super é a continuação de tudo isso que eu acabei de dizer. Mas e o Dragon Ball GT? O Dragon Ball GT foi deixado de lado quando criaram o Super. Ele deixou de ser uma continuação oficial e se tornou uma saga filler. Dragon Ball Z é o ápice de Dragon Ball. E por isso, para muita gente, Dragon Ball GT não era bom o suficiente. E ele também colocava um ponto final nessa história toda. Mas após algumas sagas de Dragon Ball Super, eu posso dizer tranquilamente que quando se trata de criar momentos marcantes, o Dragon Ball GT é bem superior. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerdlane. E nesse vídeo eu vou falar um pouco como Dragon Ball GT acaba só sendo lembrado muito pelos momentos ruins que ele tem. E que são muitos, infelizmente. Mas esquecemos que em Dragon Ball GT existem momentos tão marcantes e existe um específico que é o mais marcante para mim de toda a saga de Dragon Ball. E sim, eu sei, Dragon Ball GT tem diversos problemas. E alguns problemas são extremamente graves, mas já tirando eles do caminho, vou falar um pouquinho a respeito deles. O início de Dragon Ball GT já é completamente tenebroso. Eles quiseram de certa forma reimaginar Dragon Ball clássico, mas acabaram falhando miseravelmente. E principalmente, mesmo eles viajando por diversos planetas do universo, Dragon Ball GT não consegue de forma alguma expandir o universo de Dragon Ball, tomando uma surra do Dragon Ball Super nesse quesito, que esse sim expande até demais o universo de Dragon Ball. E essa questão de expandir o universo fica clara quando você avalia os vilões de Dragon Ball, já que geralmente são os vilões que expandem aquele universo. No caso de Dragon Ball GT, todos os vilões estão diretamente ligados a coisas que já aconteceram na história de Dragon Ball. Temos dois vilões relacionados ao passado diretamente dos Guerreiros Z, e temos um vilão relacionado ao passado da Terra e das Esferas do Dragão. E eu acho que o maior problema de Dragon Ball GT, sem sombra de dúvidas, é como eles escanteiam os personagens principais que acompanhamos por todo o Dragon Ball. O problema é que esses personagens, além de serem escanteados, eles tentam substituí-los, trazendo a neta de Goku, Pan, que dado aos outros personagens ainda é a menos pior. Eles trazem aquele robô infernal, filho da puta e desgraçado, e trazem a versão de Trunks mais broxa e beta possível que já vimos em Dragon Ball. Se o Trunks comedor do futuro visse esse Trunks aqui, é lindo, muito bonito, o cabelo dele com certeza cairia. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Mas brincadeiras à parte, nesses quesitos que eu citei, Dragon Ball Super dá um baile em Dragon Ball GT e entendemos por que Super foi pensado para ser uma continuação duradoura, enquanto Dragon Ball GT não. Mas assim como você precisa ignorar alguns pontos de Dragon Ball Super, eu acredito que se você ignorar alguns em Dragon Ball GT e chegar em certos momentos, você pode sim ser muito bem recompensado. Apesar de não gostar da forma que é feita em Dragon Ball GT, eu não consigo achar ruim a ideia inicial dessa obra, que é diminuir a escala de poder daquele mundo, algo que o Super viu, riu e cuspiu na cara. Mas esse início onde eles diminuem a escala de poder de Dragon Ball, que basicamente é o Goku, também desagradou muita gente. E o responsável pela criação de Dragon Ball GT na época, deu uma explicação que pra mim é bastante convincente. Ele disse que manter o Goku evoluindo e ficando cada vez mais forte seria muito ilógico, pois não existiriam desafios à altura de Goku. Novamente, o Super olhou pra isso e riu. E essa questão deles diminuir a escala de poder de GT faz com que algum dos momentos que eu vou trazer aqui
faça mais sentido, já que um Goku um pouco mais fraco faz com que ele tenha fragilidades, algo que foi desaparecendo completamente em Dragon Ball. E óbvio, para que Goku pudesse lidar com os novos inimigos, eles precisariam criar uma nova forma de Goku fazer isso. E é nesse momento que eles criaram a melhor transformação de todo Dragon Ball. E fazendo novamente essa comparação com o Super no quesito transformações quase caga tudo em Dragon Ball. E eles se salvam às 45 do segundo tempo fazendo outra das minhas transformações preferidas de Dragon Ball, que é o Instinto Superior. E se você gostaria de um vídeo do Nerdland avaliando as transformações de todo Dragon Ball, deixa nos comentários aí. E o Daima quase estraga tudo nessa transformação. Apesar dela ser legal lá também, eles tiram um contraste mais interessante que essa transformação tinha, que eram os pelos vermelhos com o cabelo preto de Goku. E eu acho que esse é o grande charme visual dessa transformação. Mas essa transformação não para apenas na parte visual. Por incrível que pareça, se tratando de Dragon Ball, essa transformação tem uma parte filosófica muito bonita por trás. E eu acho lindo essa parte, porque Goku se transforma em Ozaru olhando para a Terra. Sim, a mesma Terra que ele foi enviado para se transformar em Ozaru e destruí-la. E agora, Goku está se transformando em Ozaru, olhando para a Terra para protegê-la. E isso é muito foda. E justamente pela escala mais fraca de Goku nesse momento, quando ele interage com a Pan e ele precisa se transformar, vemos um pouco mais de fragilidade e principalmente algo que eu vou falar mais pra frente sobre Goku, que é a humanidade do personagem. Algo que novamente ficou completamente esquecido ao longo de Dragon Ball. E obviamente que Goku é um Saiyajin, mas quando eu falo humanidade é da fragilidade do personagem. Mostrar o personagem sentindo as coisas e reagindo àquilo. E não é à toa que eu acho essa melhor transformação de Dragon Ball, porque ela tem outro ponto que me agrada demais. Eu acho muito lógico a evolução na escala de poder dos Saiyajins dominar a forma Ozaru, que como vemos por grande parte da história, é a forma mais poderosa até certo momento dos Saiyajins, só que ela era uma forma incontrolável. Então aqui vemos que Goku pega essa forma, mistura com tudo que ele aprendeu ao longo da história e cria uma forma muito superior. E muito linda também. Ai, que gato! E é por isso que eu gosto tanto do Super Saiyajin 4. Não é só a transformação que visualmente me agrada bastante, mas também tudo que está em volta dela para mim faz muito sentido. E isso foi abandonado há muito tempo em Dragon Ball. As transformações não precisam mais fazer sentido, elas só precisavam deixar Goku mais forte. E o Super Saiyajin 4 deixa ele mais forte, mas também tem muito sentido e tem até sentimento. E também o uso dessa transformação ao longo da história é muito interessante, porque pasmem fãs de Dragon Ball Super, Goku não vai ter uma versão diferente do Super Saiyajin 4 a cada 5 episódios. Ele vai aprimorando e descobrindo novas coisas sobre essa transformação, algo que existia em Dragon Ball e novamente foi sendo abandonado. Por exemplo, quando Goku eleva ao máximo o potencial do Super Saiyajin 1 na saga Cell, e Vegeta vai por outro caminho com o Super Saiyajin 1 e cria o Super Vegeta. Óbvio que nada é perfeito, e nesse Super Saiyajin 4 temos aquela transformação completamente ridícula e inaceitável de Vegeta. Mas isso só prova o que eu já tinha dito anteriormente. Um dos grandes problemas de Dragon Ball GT é escantear outros personagens que gostamos muito, principalmente o Vegeta. E aqui, além disso, eles dão uma transformação toda cagada para o príncipe dos Saiyajins. Apesar de preferir ignorar completamente o Super 17, que apesar de ter uma história toda cagada, tem um baita de um visual, existem alguns vilões que são interessantes em Dragon Ball GT. O Baby, que é o primeiro vilão que aparece, tem um background muito interessante que aumenta a lore dos Saiyajins. Algo que com o tempo se tornou filler, mas que naquele momento é muito interessante de ver. Mas sem dúvidas nenhuma, o melhor vilão de Dragon Ball GT é o Dragão de 4 Estrelas. Na verdade, eu acredito que ele seja um dos melhores vilões de todo Dragon Ball. A luta é muito divertida e temos toda aquela questão de honra entre os dois. Vemos um vilão que pensa muito parecido com a forma que Goku pensa.
Mas pra mim o grande charme dessa luta não tem a ver com a luta em si, porque na minha visão é muito foda o GT trazer novamente esse conceito que faz com que a história de Dragon Ball exista, que aparece muitas vezes no marketing de jogos ou filmes anunciados, e que é essencial para a história de Goku, que é a esfera de 4 estrelas. A história dessa esfera e a relação dela com Goku fica completamente esquecida durante a obra. Acredito que muitos fãs que só viram o Z, talvez o GT e o Super, nem sabem o quanto essa esfera do dragão é importante para a história e para Goku. O vovô Gohan de Goku é muito importante para ele. Não à toa Goku nomeia seu filho em homenagem a seu avô Gohan. E é justamente o seu avô Gohan que dá essa esfera do dragão para Goku. Então ela tem uma importância sentimental para o Saiyajin. Ela é a primeira ligação que o Saiyajin Goku tem com a humanidade, e é ela que é responsável por começar a transformar o Saiyajin Goku em um ser humano que vai defender a Terra. E aqui novamente vemos algo que para mim é o grande charme de Dragon Ball GT. São os momentos que conseguem humanizar um pouco o Goku e também fazem referência ao que já passou, como se fosse uma grande homenagem. E de certa forma, quando eu for falar na última parte, você vai entender que realmente Dragon Ball GT tem essa ideia de fazer uma grande homenagem a Dragon Ball como um todo. E é por isso que eu gosto tanto desses momentos de Dragon Ball GT. Trazer a esfera de 4 estrelas é uma forma de humanizar Goku, e Goku em Dragon Ball Super foi completamente desumanizado. E isso é o que mais me incomoda em Dragon Ball Super. Eles não conseguem criar Goku sendo muito poderoso e parecendo uma pessoa comum. Pessoa comum no sentido de se preocupar com coisas que outros personagens também poderosos em Dragon Ball Super se preocupam. Não existem momentos em Dragon Ball Super onde vemos a humanidade de Goku. Eu acho um absurdo durante o Torneio do Poder o Goku não estar simplesmente desesperado para salvar todos os universos. Dragon Ball Super mudou o Goku completamente. Ele sempre foi idiota, mas Goku é uma pessoa normal. E pra mim é incrível como o Goku criança do GT parece 1000 vezes mais humano e mais lógico que o próprio Goku adulto do Super. E analisando friamente como eu estou fazendo essa comparação a todo momento, Dragon Ball GT é muito inferior a Dragon Ball Super em diversos fatores, e também no geral. Um pouco disso é porque GT foi pensado para ser mais uma homenagem e um encerramento para Dragon Ball, enquanto o Super foi pensado para ser uma continuação duradoura de Dragon Ball. Outro ponto importante é que Dragon Ball Super se inicia sendo criado e roteirizado por Akira Toriyama, algo que não acontece em Dragon Ball GT. Dragon Ball GT nem mesmo chegou a se tornar um mangá oficial, e principalmente ele não tem nem o envolvimento e nem a supervisão do nosso saudoso Akira Toriyama. Então, de certa forma, eles têm missões diferentes. E principalmente, se era uma homenagem, retirar os principais personagens não faz sentido nenhum. Mas apesar de saber disso, eu acredito que quando se trata de momentos marcantes, não existem momentos tão marcantes no Super quanto existem em Dragon Ball GT. Seja na transformação de Super Saiyajin 4 ou na luta de Goku contra o dragão de 4 estrelas, vemos que Dragon Ball GT quer criar momentos para ficar na nossa memória. E no caso de Dragon Ball Super, não é que ele não tenha bons momentos, ele tem sim, e tem vários momentos marcantes, mas todos esses momentos são voltados para as batalhas. Não apenas a luta em si, mas ele cria momentos humanos de Goku. Lembrando um pouco o Goku do início da saga Z e principalmente o Goku do clássico. Goku do clássico esse que eles tentaram emular, mas falham muitas vezes. Mas quando eles acertam, é muito interessante de se ver. Apesar de eu não gostar da Pan, aqui ela tem um papel importante também nesse quesito de humanizar Goku. Goku não está só preocupado em lutar e ficar mais forte, ele também está preocupado com Pan, algo que faz muito sentido e foi completamente esquecido no Super.
Goku no Dragon Ball Super, ele é um NPC que anda pra frente, treina e luta. Ele não faz mais nada, ele não tem mais personalidade. E juntando ao fato de Dragon Ball GT querer ser uma homenagem e também querer humanizar o personagem de Goku, eu acredito que é por isso que ele cria momentos que pelo menos pra mim são tão mais marcantes que o Super cria. Na verdade, alguns momentos de GT são tão impactantes como os melhores momentos de Dragon Ball. E na minha visão, o grande momento de Dragon Ball em todas as suas sagas está justamente em Dragon Ball GT. E esse final é tão marcante e impactante que até as piores coisas que existem em Dragon Ball GT ficam bem menores quando você chega nesse final. E é algo muito estranho pra mim esse final, porque quando chegamos nele, estamos vendo, na minha opinião, o momento mais lindo de todo Dragon Ball. E ele está em uma obra tão fraca que erra tanto ao longo da sua execução. E esse final é uma carta de amor a todos os fãs de Dragon Ball. E é muito difícil não se emocionar com o final de Dragon Ball GT. Principalmente para alguém como eu e da minha geração, que esperava a tarde cair, pegava um lanchinho e ia assistir a Saga Cell que passava na Bandeirantes. Ou que chegava atrasado na escola para assistir a Saga Buu na TV Globinho que passava na Globo. E eu falo que Dragon Ball GT é uma grande homenagem por todos os momentos que eu já citei, mas principalmente por esse final. E eu acho muito interessante que eles escolhem uma forma muito criativa de dizer adeus, que é Goku absorver todas as esferas do dragão. Esferas essas que não só dão nome à obra, mas que também foram as responsáveis pelas grandes aventuras que vivemos com Goku e seus amigos. E obviamente esse final é aliado com uma das melhores aberturas da história da televisão brasileira. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente. E que mesmo Dragon Ball GT sendo muito criticado, pra muita gente a única coisa que salva em Dragon Ball GT é justamente a sua abertura. É interessante como eu vejo esse final, e pra mim é bastante também emocionante, como eu sinto que quando o Goku está viajando pelas costas de Shenlong, passando pelo seu passado, de certa forma eu sinto que ele está se despedindo de mim, da história que eu acompanhei por muito tempo. E esse final é uma grande carta de amor, mas não só da obra para os fãs, dos fãs para a obra. É como se fosse um juramento de amor eterno que sentimos por Dragon Ball. E é justamente por isso, por todo esse sentimento que esse final passa, e por conta dessa abertura que fala exatamente disso, muitos casais no Brasil principalmente se casaram utilizando essa música de abertura de Dragon Ball GT. Porque assim como as nossas aventuras com Goku, que ficaram marcadas para sempre nos nossos corações, eles esperam que eles também possam caminhar de mãos dadas na escuridão. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Eu não acho que Dragon Ball GT é melhor que Dragon Ball Super, mas eu queria trazer nesse vídeo alguns conceitos interessantes que tem em Dragon Ball GT e que foram abandonados no Super. Eu acredito que não faria nada mal para Dragon Ball Super humanizar um pouco mais o Goku. E eu também fiz esse vídeo porque eu sei que muita gente não se lembra desses momentos e não revisitou para lembrar como esses momentos são realmente muito bons. E apesar de Dragon Ball GT não ser um primor, como eu já mostrei aqui, ele consegue criar vários momentos que marcam sim os fãs para sempre. E principalmente, na minha opinião, o final de Dragon Ball GT, como eu já disse, é o maior momento que Dragon Ball já criou. Então é isso, pessoal, eu quis trazer um pouquinho dessa visão que eu tenho a respeito de Dragon Ball GT, porque eu vejo que muita gente só lembra dos defeitos, e também tem muitos fãs recentes de Dragon Ball que não assistiram Dragon Ball GT, e acabam não sabendo que existem momentos tão incríveis assim nessa obra. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no Nerd Lane, porque eu estou trazendo alguns vídeos sobre animes diferentes do que eu faço geralmente aqui.
E se esses vídeos tiverem uma boa performance, isso significa que vocês gostaram e querem que eu traga mais vídeos analisando outros animes. Não se esqueçam de dar uma passadinha lá no nosso outro canal, o Nerdlane Beyond. Vou deixar o link do nosso vídeo mais recente explicando as habilidades de Megumi no primeiro comentário fixado. Então, do mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem vindo comigo por esse caminho.